tarde, meu nome é Marcela Hack, eu faço Engenharia de Energia na UNB e o tópico do meu projeto é o potencial da biomassa residual agroindustrial no Brasil para a obtenção de produtos via conversão termoquímica. Meu orientador foi o professor Félix Martim Gamarra. Dentro da introdução, podemos abordar o caráter agrícola/agroindustrial do Brasil, sendo o Brasil o maior produtor de café do mundo, segundo o USDA. Nós também somos grandes produtores de outras culturas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar e o milho. Agora, falando da questão energética, vem se notando um aumento da demanda energética nos últimos anos. Esse fator está relacionado ao aumento da população e à industrialização. Diante desse contexto, busca-se uma diversificação da matriz energética, não só pela demanda, mas também para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, reduzir a dependência do mercado externo. Toma-se como exemplo a vulnerabilidade energética que ocorreu durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Diante dessa diversificação da matriz energética, aqui no Brasil nós temos essa opção do uso da biomassa, pois o Brasil é um país, como mencionado anteriormente, de caráter agrícola/agroindustrial e de dimensões continentais, ou seja, nós temos essa matéria-prima muito abundante aqui. A biomassa residual, ela é uma subcategoria dentro da biomassa e seria, por exemplo, a casca de café a partir do beneficiamento do café. A partir do contexto do Brasil e do contexto energético, o objetivo desse projeto foi pesquisar os aspectos da casca de café na região centro-oeste, realizar experimentos laboratoriais para analisar as características físico-químicas, para estudar esse potencial da biomassa residual, em específico casca de café, para a geração de produtos via conversão termoquímica, mais especificamente a pirólise. Primeira parte da metodologia, vamos abordar o potencial de produção de casca de café, utilizando dados quantitativos de 2019 a 2021, focados na região centro-oeste, e a base de dados foi feita no sistema IBGE de recuperação automática, o SIDRA. A parte experimental foi a análise imediata, que foi baseada em normas internacionais, feitas algumas adaptações de temperatura, como, por exemplo, para obter o teor de materiais voláteis, foi-se utilizada uma temperatura máxima de 850 graus Celsius. Aqui na esquerda, a gente observa os cadinhos, separados com a quantidade de casca de café específica, antes de iniciar os experimentos, e foram feitos em duplicata. Bom, os resultados. A partir da literatura, foi possível obter essa relação da casca de café com a produção de café beneficiado de 1 para 1. Ou seja, para cada tonelada de café beneficiado, tem-se 1 tonelada de cascas produzidas. Pegando essa informação junto com o sistema IBGE, o SIDRA, a produção de casca de café dessas duas espécies, arábica e canefora, em toneladas no centro-oeste, foi de quase 1 milhão de toneladas nos últimos 3 anos, isso apenas no centro-oeste. Os resultados da análise imediata foram obtidos aqui, como teor de umidade 3,87%, materiais voláteis 8,04%, cinzas como 23,55% e o percentual de carbono fixo como 66,4%. Aqui na esquerda temos a imagem real das cinzas obtidas após saírem da mufla. Podemos concluir que, a partir dos nossos resultados da análise imediata, há o potencial energético da casca de café. Focando aqui em alguns valores, o teor de umidade abaixo de 10%, isso é interessante, pois mostra que não há necessidade do pré-tratamento, que é a secagem. Seria interessante fazê-lo para maximizar os resultados, porém não é necessário. E com relação a, por exemplo, o percentual de carbono fixo, acima de 60%, isso é um fator importante e interessante de acordo com o produto que você quer obter a partir da conversão termoquímica. Por exemplo, dentro da pirólise, para a obtenção de biochar, é interessante esse percentual de carbono fixo elevado. Porém, para o bioóleo, outros fatores devem ser levados em consideração também, não só esse alto percentual de carbono fixo. Com relação aos resultados do levantamento da produção de resíduos no Centro-Oeste, nós podemos observar que o Centro-Oeste ele não é o maior produtor de café do Brasil, porém sua produção ela é expressiva e é uma produção que poderia estar agregando valor à cadeia da produção de café, gerando renda para os agricultores e também uma fonte de energia renovável, pois biomassa é renovável, uma matéria-prima abundante. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração, principalmente diante do contexto de demanda energética, diversificação da matriz energética e riscos ambientais.
As referências utilizadas para esse resumo foram citadas aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa tarde!